Agora há pouco mencionei para vocês a necessidade ou o encontro que o presidente da República vai ter com ministros para discutir o preço dos alimentos. Tem uma reunião e quem está acompanhando essa história é a Luciana Verdolim, que volta ao nosso 3 em 1. Conta aí, Luciana. Olha, Evandro, essas reuniões estão acontecendo semanalmente aqui no Palácio do Planalto. Amanhã a expectativa é de que ela seja comandada pelo vice Geraldo Alckmin. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve participar, assim como o ministro do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que tem encontro hoje, inclusive, com o presidente da República. Lula, na sexta-feira, vai estar num assentamento de sem terra lá em Minas Gerais e a expectativa é de que a discussão em torno da necessidade de forçar a queda dos preços dos alimentos seja uma constante aqui dentro do Palácio do Planalto. Amanhã vai ser a reunião técnica. Se os ministros e o vice chegarem a um acordo, chegarem a propostas concretas, aí sim, expectativa é de encontro com o presidente Lula. O grupo está reunindo, inclusive, sugestões que foram feitas por representantes de vários setores da economia, o pessoal dos supermercados, produtores, e para tentar garantir uma forma de forçar a queda do preço dos alimentos. O governo fala muito da super safra que deve ter esse ano. A gente não vai ter problemas climáticos como teve no ano passado, por isso a expectativa é realmente de uma safra recorde, mas é preciso levar em consideração também que as exportações estão crescendo e o agro está muito preocupado com a possibilidade, inclusive, de aumento de impostos, de taxação de produtos de exportação por conta aí da chamada guerra de taxas, de tributos, que expectativa de aconteça com os norte-americanos, porque a partir de abril os norte-americanos devem taxar os nossos produtos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele tem dito o seguinte: não vai haver sobretaxa, o setor pode ficar tranquilo, porque não há, pelo menos nesse momento, qualquer sinalização de taxação das nossas exportações. O objetivo é exportar mais, mas também garantir o fornecimento para o mercado interno. Várias propostas estão sendo colocadas na mesa, várias simulações também estão sendo feitas pela área técnica e elas serão analisadas amanhã durante essa reunião que acontece aqui no Palácio. Obrigado pelas informações, Luciana. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Gustavo Segré, que medidas seriam possíveis para reduzir o preço dos alimentos sem mexer intensamente com setores que estão envolvidos nessa cadeia? É difícil. É difícil, né? O governo deveria passar para a primeira fase de qualquer controle fiscal que possa diminuir, por exemplo, a taxa de juros, e isso vai arrastrar uma série de questões boas para a economia. Mas ele não faz isso. Então está tentando contar com melhoras na safra, tentando contar com o aumento da oferta, mas não estabelece muito bem o que. Não tem muita coisa para fazer. Você acha que há certa arrogância do governo ao não lidar com o corte de contas e depois exigir que os setores se mexam de alguma forma? Não exigir, mas tentar dialogar com os setores para que eles se mexam para que os alimentos caiam? Está transferindo a responsabilidade. Sim, claro, está transferindo a responsabilidade. Não podemos continuar desse jeito. Tá, o privado tem que fazer o ajuste. E o público? Cadê? Vai fazer como? Agora, não tem muito para onde escapar. Se ele quer alguma coisa de curto prazo ou de curto mais ou menos, a única questão em termos de alimentos, e não esperando a safra, seria colocar retenções às exportações, mas isso é um custo político muito grande. Eu acho que o governo não vai estar disposto a isso. Mas a primeira questão que deveria fazer, que é a diminuição dos gastos públicos, ele não faz. Daí para cima, qualquer coisa é só contar com a sorte. Oremos. Concorda, Piperno? Eu acho que, nesse caso, e a gente já viu lá nos Estados Unidos que aconteceu ano passado, a margem dos governos é muito pequena. Até porque a gente está falando de um agronegócio que opera em um sistema capitalista. E é assim, e ele vai buscar mercados que lhe paguem mais. É do jogo econômico isso, não tem lá muito o que fazer. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o preço do ovo continua disparando. É culpa da galinha americana? Não, é culpa de uma série de outros fatores. Agora, e isso se aplica aqui também. Então não tem lá muita mais, não tem o que fazer. Então quando, por exemplo, alguém do governo, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, sempre muito bem intencionado, é verdade, mas quando ele fala, olha, pode ficar tranquilos que o nosso agronegócio não vai ser
não vai ser atingido pelas taxações do governo Trump, isso é muito perigoso. Por quê? Porque não dá ainda para saber qual vai ser a dimensão, a extensão. Está contando com o ovo da galinha, né? Exatamente. O que a gente sabe, por exemplo, que provavelmente não vai ser atingido são as exportações de petróleo. Por que já se sabe isso? Porque o petróleo canadense e o mexicano, por exemplo, eles não foram taxados. É evidente, o governo americano ele não quer mexer num setor que é tão sensível e no qual o país é tão dependente de produtores externos. Agora, qual a garantia, por exemplo, que carnes, açúcar e suco de laranja que eu citei há pouco não sejam taxados? Nenhuma garantia. Eu repito, se fosse o presidente Lula, eu diria o seguinte, olha, nós estamos contando com a bancada do boné vermelho, dos políticos que usam o boné maga para ajudar a interferir, porque nós não podemos, não temos muita coisa que fazer lá. Então, o Bolsolândia, no caso lá, Bolsoland, né? Porque agora eles são quase todos americanos, então ajudem-nos, help us. Fala, Segré. Eu fico imaginando um eleitor que votou no governo Lula e que aumenta os preços e que alguém diga, não temos o que fazer. O governo está aí para fazer alguma coisa. Pode ser errada, mas ele tem que fazer alguma coisa. Não dá para falar para um eleitor, não tem o que fazer. Eu acho que não deve falar para o eleitor, mas também não deve assinar com promessa. Eu acho muito salutar ele conversar com a cadeia envolvida, por exemplo, com atacadistas. Porque não para impor, mas para ouvir sugestões. Tá, mas e aí quando a cadeia do capitalismo que você menciona, que dito seja de passo, quando alguém da esquerda tem uma proposta de melhora para ir trabalhar em algum outro lugar que pague mais, ela vai, né? Não é que mas deixa o mundo é capitalista, eu acabei de falar. Então tá bom, então não é só o capitalista, todo mundo é capitalista. Não, eu estou dizendo o seguinte, que essa é uma atividade capitalista. Todas são, inclusive o gasto público é capitalista. Aí se eu estivesse na reunião dos atacadistas com o governo, eu faria, o senhor está querendo que a gente faça alguma coisa, agora me conta, só para compartilhar e não me sentir um idiota, qual é o que vocês estão fazendo? Você, governo, o que você está fazendo para melhorar a situação? Não dá muito para fazer, não temos muito para fazer, vai ser a resposta. É ruim. Eu estou aumentando com o crescimento econômico, por exemplo, a demanda pelos seus produtos. Olha, Zé Maria Trindade, eu quero saber de você, como é que essas reuniões estão batendo aí, né, para esses setores, para as bancadas que representam esses setores e no meio do Congresso, principalmente para os integrantes da oposição, que de certa forma hoje são grandes representantes do agronegócio, que seria, digamos, bastante impactado por alguma medida ou mais impactado ao fornecer os alimentos. Olha, a Frente Parlamentar FPA, né, da Agricultura da Agropecuária, ela foi formada com técnicos muito competentes e tem um Instituto Pensar Agro que vai muito além desses debates do dia a dia e analisa muito o futuro, então eles estão muito cheios de informações e dados sobre esse embate com o governo. Há um embate direto com o governo. É tão óbvio, às vezes eu tenho um pensamento assim de obviedade tão grande que eu falo, não, deve ter alguma coisa estranha que eu não conheço. Mas para mim, e acho que para metade do planeta, é simples, aumentar a produção, ou seja, aumentar a oferta, que os preços caem. Não tem outro caminho para isso, né? E eu senti que no governo existe um grupo grande que tem esse pensamento, que é um pensamento mais do que lógico, né? E é isso que está em debate. Nada de tentar taxar, evitar exportação, nada disso. A bancada está aguardando esse próximo passo do governo. Eu conversei com 2 ministros desta área e a ideia é forçar muito na agricultura familiar. Os dados indicam que a agricultura familiar, que não é tão familiar assim, né, envolve aí empresas médias e que produzem muito, eles falam lá em 80% da produção deste setor vai para a mesa, vai para o supermercado. Então é reforçar aí. O ministro do Desenvolvimento Agrário, ele leva para a mesa um pedido de 3 bilhões de reais para investir. Primeiro, eu acho uma boa ideia, comprar uma compra futura de alimentos. Isso garante preço. Então, compra um produto que não existe. Aí força o produtor a fazer o produto para cumprir a demanda. Eu compro milho, soja para o ano que vem e pago aquele preço. Se o preço ficar menor, eu estou pagando aquele preço. Se ficar maior, o produtor perde, mas é uma aposta que o governo faz. Segundo,
há vamos dizer, houve um desleixamento aí na ideia de se fazer estoques. Nós não temos estoques mais para equilibrar os preços, não controlar preços. Então, precisa primeiro criar a possibilidade de estoques, ou seja, silos. O governo vai criar silos, em parte, e eu ouvi do ministro o aluguel de silos para fazer esse controle. Então, assim, esta é a lógica. Não existe nenhuma outra possibilidade senão aumentar a oferta dos produtos. Agora, olha só, Evandro, a inflação, ela tem males invisíveis. Nós aqui no Brasil estamos acostumados com isso. Os americanos é que assustaram. Por quê? A inflação vai a um determinado patamar, né? E aí os preços sobem, a inflação cai. Se ela não for negativa, e nunca é, os preços continuam em alta. E aí dá a impressão de que o poder de compra caiu mesmo. Então não adianta a inflação da mesa cair, é que os produtos que subiram os preços não vão descer. Fala, Gânia. Olha só, vou pegar só um gancho, para ser bem rápido aqui no que o Zé falou, né, de aumentar a oferta, né? Na economia a gente fala de deslocar a curva para a direita, né? Então isso aumentaria a oferta, diminuiria o preço e depois teria mais quantidade consumida. E o Zé está absolutamente correto. Agora, para isso, o que aumentaria essa oferta? A redução de custo de produção. O que reduz custo de produção? Aí eu pego uma carona aqui no comentário do Segré. Poderia ter o ajuste fiscal. O ajuste fiscal cairia o preço do dólar. Caindo o preço do dólar, o trigo fica mais barato, né? Porque é cotado em dólar e insumos para produzir também ficam mais baratos, aumenta a oferta, cai os preços. Isso está a controle do governo.